Igreja, hoje eu quero falar com vocês sobre duas coisas muito bacanas. Eu quero falar sobre conselhos e opinião. E o meu objetivo aqui é que vocês entendam a diferença de conselho e a diferença de opinião. Vocês acreditam que tem uma diferença? Sim ou não? Sim. Tem muita diferença, tá? E o meu texto base que eu vou trabalhar com vocês está lá em Provérbios 11:14. Esse é o texto base que eu vou trabalhar com vocês. Amém? O texto diz assim, ó: não havendo o quê? Sábios conselhos, o povo cai, mas a multidão de conselhos há segurança, há sabedoria. Amém? É o mesmo aí, não? Está diferente? É o mesmo, né? Aleluia. Porque às vezes você fala um aqui e põe outro lá. Então, ou seja, irmãos, conselhos. Nós precisamos andar por conselhos. Quem já ouviu aquela expressão: se conselho fosse bom, eu não dava? Isso é coisa de um capeta. Isso não existe. Lembra o que é dardos inflamados do inimigo? O que é dardos inflamados do inimigo que Paulo fala? É assim, ó: ele pega uma mentira em cápsula de verdade e entrega para você. Aí você acredita. Mas quando você começa a cavucar e quebra aquela primeira verdade, você vê que por baixo é mentira. É isso que é um dardo inflamado do inimigo. Ele vem com uma verdade que na verdade não é uma verdade, é uma mentira. Olha o que ele está falando aqui: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Ok, nós acabamos de ler aqui em Provérbios: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança, há sabedoria. Então isso não cabe, tá? Então, ou seja, conselhos são mais importantes que opiniões? Por quê? Né? A Bíblia diz para você escutar a opinião dos outros? É isso que a Bíblia fala? Não, a Bíblia fala o quê? Para você tomar conselhos, e é bem diferente. E aí presta atenção, ó, porque opinião qualquer um pode dar, pode. Esses dias eu postei eu não sou muito fã de postar coisas que dão, como é que fala? Intriga, né? Na internet, no Facebook, não gosto. Eu posto coisas do Senhor. Mas eu postei lá em relação à facada lá do Bolsonaro, e nem contra nem a favor, né? Acho que o voto é uma coisa pessoal, né? Mas meu amigo, o que choveu de opinião. Então, ou seja, opinião até o Face dá, sim ou não? Até o Face dá. É isso que você tem que entender. Nós não se movemos por opinião, nós não se movemos. Então, ou seja, agora, conselhos. Quem é que dá conselhos para você? Quem te ama ou é especialista? Somente quem te ama pode te dar um conselho, não vai te dar uma opinião. Quem te ama vai falar assim: ele faz isso mesmo, que para você ficar mal? Não. Vai te dar um conselho: olha, eu não acho ideal você fazer isso, porque não convém. Ou um especialista, você está passando por um problema, né? Você tem um problema no braço, e aí você vai no médico de pé. Não, né? Você vai no médico de braço. Ou seja, e ele vai falar para você: olha, o conselho que eu te dou, porque ele é um especialista, ele estudou para isso. Amém? Estão comigo aqui, né? Então, ou seja, uma coisa muito interessante, a neurociência me diz. O que é a neurociência, irmão? É a ciência que estuda o nosso cérebro, os nossos comportamentos. É uma ciência que foi criada faz tempo, e ela estuda o nosso comportamento. E olha o que ela fala. Ela fala que o cérebro ele faz um movimento para nós sermos, sabe o quê? Negativos, para a gente pensar negativo. E isso tem a ver com neurolinguística. O cérebro ele não entende a palavra não. Não olha para mim. Eu falei para não olhar. Não é para olhar. Entende? O cérebro ele não entende a palavra não. Menino, não corre! Descabela. Ou não é? O que você tem que falar para ele? Anda devagar. Entendeu? De forma positiva, porque o cérebro não entende. Não pensa no elefante rosa aqui. Entende? O cérebro, ele não entende. Então a neurociência estuda esse comportamento,
é uma parte da neurociência que é a neurolinguística, ou seja, os comportamentos do cérebro, tá? Que me diz isso, então tem que ficar atento. E olha que legal, quem que era o cara que utilizava isso? Jesus. Ele curava alguém e falava o quê? Vai e não fala nada para mim. O que acontecia? Todo mundo ficava sabendo, até os confins. É ou não é? É, irmão. Então Jesus era ninja, olha lá. Depois de curar um leproso, Jesus disse: olha, não digas nada a ninguém. Então ele conhece. O Criador te conhece, irmão. Ele sabe como é que você funciona. Ele sabe como é que você funciona. Então, ou seja, você tem que pensar que o nosso cérebro ele não reage. Então você tem que trabalhar positivamente. Dá trabalho. Sim ou não? Dá trabalho. Deixa eu te dar um exemplo. Uma coisa muito bacana. Você já viu algum curso te mostrando assim 7 passos para você ser pobre? Já viu o cursinho? Não tem. Você já viu 7 passos para acabar com o seu casamento? Já viu o cursinho? 7 passos para detonar com a minha vida espiritual. Já viu? Não tem, irmão. Tudo que é bom dá trabalho. Você já andou na rua e você já viu a erva daninha nascendo naquele asfalto lá? Eu já. Ou seja, coisa ruim, irmão. Você não precisa fazer nada. O trem nasce no meio daquele asfalto lá. E nasce, não sei, e nasce. Entende? Então, se você não fizer nenhum movimento para melhorar, adivinha como é que você vai ficar? Pior do que você já é. Então dá trabalho. Dá trabalho amar a esposa. E não é pedido, né? Deus manda amar a esposa. Assim ou não? É mandamento. Dá seus pulos, se vira. Né? Você não resolveu ser crente? Seja. Não é assim? Tem que ser crente. Né? Então, ou seja, o cérebro ele sempre vai levar você para onde? Para a negatividade. Tudo que é ruim você. Então, ou seja, você não pode deixar a vida te levar. Conhece uma música, né? Deixa a vida te levar, né? Você vai, sabe onde você vai com a vida? Você vai por lá. Não pode deixar a vida levar. Não pode. Você tem que andar nos caminhos do Senhor, tá? E o interessante é que todas as vezes que você pede a opinião de alguém, essa pessoa não é especialista, o que acontece? Olha só. Se ela não te ama, se ela não está conectada com os seus princípios, se ela não está conectada com Deus, se ela não conhece as suas dores, e se ela não conhece a sua história de vida, normalmente, geralmente, qual que é a opinião que essa bênção vai te dar? Por exemplo, você está querendo separar. Não, separa. Acaba com tudo. Abandona isso aí. Ah, aquele meu marido. É aquele seu marido, eu vou te falar. Ainda bem que você fala. Entende? Opinião, cheio de gente para dar opinião. Lembra que eu falei? Até o Facebook dá opinião. Rede social. Qualquer um dá opinião. O que você acha? Então, veja bem, entenda que depois que você se torna cristão, você não tem mais opinião. Qual a sua opinião aqui? Bíblia. Conhece? Essa é a sua opinião. Só que a Bíblia não tem opinião, a Bíblia tem conselhos para você. Essa é a diferença. Quando alguém chega em mim e fala assim: Paulo, o que você acha? Eu não acho nada. Eu vou ler, eu vou pesquisar o que a Bíblia fala sobre esse assunto, e aí eu posso o quê? Te dar um conselho. Eu não vou emitir uma opinião. Amém? Ah, irmão, eu não concordo com você. Amém? Não é minha opinião, é o conselho do Senhor para a tua vida. Faz sentido isso? Sim? Amém. Glória a Deus. Então, ou seja, a gente precisa ler e tomar conselhos e refletir sobre esse assunto, entende? Seja qual assunto for, você precisa conversar com um especialista, com uma pessoa que te ama, que verdadeiramente vai te dar um conselho, né? Temos que pautar a nossa vida no que a Bíblia diz a respeito de determinados assuntos que queremos melhorar. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos dizer que eu preciso atravessar esse corredor aqui. E no meio desse corredor tem uma pedra, tem um obstáculo. Amém? E aí, toda vez que eu vou atravessar, eu tenho que ficar desviando desse obstáculo. Toda vez. Aí até que alguém fala assim: viu, por que você não tira aquela pedra, aquele obstáculo ali, por onde ela passar, para as pessoas passarem livremente por ali? Quando eu
detecto o problema, eu consigo mudar. Ao invés de você, mas você precisa ver, a minha esposa gritou comigo, o meu marido gritou comigo, ele falou isso, isso e isso. Então, antes de você falar alguma coisa, procure entender por que isso aconteceu. Por que ela gritou comigo? O que eu falei que desencadeou em você, essa raiva toda? E sabe o que é legal, irmão? 5 segundinhos depois, sabe o que acontece? A raiva passa. E aí você sai catando os cacos. Ai, perdão. Desculpa aí. Porque faltou o quê? Inteligência emocional. Calma, segura. Então, quando eu identifico o que está errado, agora quando você passa uma vida inteira achando que está tudo certo, está tudo certo. Você não muda. Você não muda com sua esposa, você não muda a forma de falar. Minha esposa mesmo fala, vida, tem hora que você, como você fala alto, né? Parece que você está gritando comigo. Eu falei, não posso, tem que falar mais baixo. E segurar esse homem aqui, que fala alto, italiano. Entende? Aí eu sou assim porque meu pai é italiano, eu falo italiano e acabou. Aí acabou? E aí vai acabar o casamento? Porque se você continuar assim, você vai acabar com tudo. Entende? Então você precisa identificar. Identificou. Aí agora eu começo o processo. Aí é de um dia para o aí amanhã eu estou falando baixinho. Não! Vai um tempo até se tornar um hábito. Entende isso? Então eu vou, na hora eu identifiquei, aí eu falei, poxa, agora eu vou melhorar isso. Amém? Essa que é a grande questão. Então, ou seja, portanto, lembre-se, a Bíblia não emite opinião. A Bíblia emite conselhos eternos. Princípios que não se quebram. Eu conheço muita gente que casou por opinião. Eu conheço gente que entrou na faculdade por opinião. Quer ver? Tem gente que se movimenta pela opinião dos outros. Sim ou não? O cara posta um negócio no Face, vai falar, pastor, foi para mim. Como é que você sabe? Eu vi lá, vi o que? Não viu nada, não tem nada. É igual esse post que eu coloquei lá. Eu não postei para ninguém, não estava contra ninguém, nem a favor de ninguém. Já entrou um 280 lá. Falei, tá legal. Você é especialista? Não, então, dá opinião para mim. Eu respeito, mas vida que segue. Vida que segue. Só que é o seguinte, pessoas que não procuram conselheiros, sabe por quê? Porque a pessoa não procura conselheiros, presta atenção. Porque achar conselheiro é difícil. Tem que ser especialista e tem que te amar. Sim ou não? E eu tenho que parar um tempo com você. Eu tenho que tomar um café com você. Eu tenho que sentar com você. Eu tenho que falar com você. Eu lembro que, tempos atrás, agora há pouco, estava acompanhando um casal e eles estavam querendo se separar. E aí, irmão, eu só na bala do corrente. E Bíblia. Aí, a esposa dele falou assim, Nicole, o fulano falou assim que não gosta muito de tomar café com você, porque acha que não tem nada a ver o que você fala. Eu falei, lógico que tem nada a ver. O que eu estou falando é Bíblia, e ele está querendo quebrar o princípio. É por isso que não tem nada a ver. Ele estava procurando alguém que chancelasse a opinião dele. E eu não estou aqui para chancelar a opinião de ninguém. Eu estou dizendo o que a palavra fala. Então, precisamos cumprir o que a palavra fala. Não tem como negociar com a palavra. Tem como negociar com a palavra? Não tem como negociar com a palavra. É difícil cumprir a palavra? Sim. Mas é mais fácil quando você tem entendimento. Quando você não anda mais por opinião. Quando você anda por conselhos. Conselhos, é isso que eu quero trazer para você. Então, seja, se eu, essa pessoa que vos fala, me movimentasse por opinião, eu não estaria aqui nesse altar pregando. Eu não estaria casado. Eu não abriria empresa. Ah, você vai abrir uma empresa? Você é louco, hein? Você trabalha com tecnologia, você vai abrir empresa de comida. Mas o que tem a ver com isso? Entende? Eu preciso aprender essa nova profissão. E normalmente, irmãos, nós rejeitamos aquilo que nós não conhecemos. Se vem um cara aqui com a guitarra diferente, começa a tocar, quem é guitarrista? Se não conhece, o primeiro movimento seu é o quê? Ah, nada a ver. Porque eu não conheço. E não é assim que funciona. O movimento que você tem que fazer é, poxa, que interessante, um instrumento novo. O que eu posso aprender com essa pessoa? Poxa, entrou uma máquina nova aqui na minha empresa.
Ah, essa máquina aí, ó, sei não, vai mandar um monte de gente embora, hein? Aí vem um outro. É verdade, isso aí, ixi. Ao invés de você fazer o que, bênção? Cola na pessoa que entende daquela máquina e aprende. Quem você acha que vai operar a máquina? Você que se interessou em aprender, entende? Então não faça esse movimento. Lembra, ó, opa, eu estou fazendo um movimento de rejeitar, significa que eu não entendo. Se eu não entendo, vou procurar saber. Amém, igreja? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Boas pessoas, tá bom. Vamos lá. Entendam, um homem e uma mulher de Deus que se movimenta em Deus não se movimenta por opinião. Um homem e uma mulher que se movimenta em Deus não se movimentam por opinião. E aí, irmão, a opinião dos outros realmente não importa. Por que não importa? Porque a palavra diz, na multidão de conselheiros há sabedoria. E a sabedoria está onde, irmão? Nos conselhos. Mas o capeta falou que o conselheiro de conselho não entende, dá, vendia. Está vendo? Essa é a diferença. Quando nós sabemos, temos instrução e conselhos, é diferente, ó. A sabedoria está nos conselhos. Lembrando que a opinião qualquer um pode dar, mas conselho só quem te ama e é especialista. A sabedoria não habita com opiniões, a sabedoria habita com os conselhos. Decisões devem ser tomadas na roda de conselheiros. Irmão, você vai comprar um carro novo. Eu nunca tive um carro Citroën C3, eu nunca tive. Nem sei como é que é esse carro. Decido comprar esse carro. Com quem que eu vou falar? Com quem já teve um Citroën C3? Ou com quem teve um Passat, um Fox, sei lá? Não! Com quem que eu vou tirar conselhos? Com quem conhece o carro. Vou na concessionária. É bom? Consumo é ótimo? Como é que a suspensão desse carro é dura? Irmão, se um dia você for comprar um Malibu, pode falar comigo. Eu tive um durante 3 anos. Carro espetacular. E aí, eu vendi. E aí um amigo meu queria comprar. Aí eu falei, eu já vendi o carro, mas eu não aconselharia você comprar esse carro. Falou, por quê? Ele falou, cara, a manutenção dele é muito cara. Primeira vez que quebrou um cubo traseiro do abençoado, R$2.400. Você está doido? Entendeu? Eu falei, não dá. A minha sorte, né, que eu conheci um site nos Estados Unidos, que eu comprei a mesma peça que a Zacarias queria me vender, por R$2.400, por $35. Mas quem não conhece esse caminho? Paga R$2.400. Eu falei, então, se você vier pedir um conselho para mim a respeito desse carro, eu falei, bom. É bom? É bom. Aí quando é problema? Então, quando é problema, você vai amargar, você tem que vender o carro para pagar o conserto. Não dá. Então eu falei, vai com Deus, Deus abençoe a próxima, né? O cara que comprou tem condições de ter um carro desse, então eu falei para ele, prepara o bolso, se der problema, né? Você vai ter. E tudo quebrou na minha mão, né, Vitor? Tudo quebrou na minha mão. Câmbio, só uma vez. Então, ou seja, se eu tivesse ido pedir conselhos, mas provavelmente eu fiz o quê? Pedi opinião. E o vendedor, quando quer vender, ele faz o quê? Não te dá conselho, dá opinião. Não, compra mesmo, você merece. É o seu perfil, tudo que você quer ouvir. Então você tem que pedir conselho. E se você quer reformar a sua casa? Você vai conversar com quem? Com quem já reformou casa, com quem já construiu, não é? Eu não sabia. Mas para construir uma casa, pensa no concreto que vai para baixo da terra. Dinheiro. É igual ter filho, né? Por exemplo, eu lembro quando eu cuidava de um amigo meu, até estava falando com minha esposa, no Capelão Brinco, que eu, quando eu era mais novo, uns 2 anos atrás, quando eu era mais novo, eu atendia um padre, né? Ele tinha um computador e eu atendia ele, fazia formatação e tudo mais. E esse padre ele é muito bacana, é muito gente boa. E ele vivia me dando conselhos, olha, não sei o que, né? De namorada, não sei o que e tal. Eu casei. Então uma coisa que eu não aceito é um padre falar de casamento. Como é que um padre vai falar de casamento se ele não casou? Entende? Ele pode ter as melhores das intenções, irmão. Não me respeito, amém? Mas para dar conselho,
tem que ser alguém, eu vou pedir conselho para vocês, são casados. Ou para alguém que é casado, como é que é o casamento dele? Como é que é esse negócio aí? Né? Como é que é? Entende? Eu preciso tomar conselhos com quem é casado. Então, quando eu casei, ele falou, agora não dá mais para pegar conselho, para, porque ele me dava umas direções e tal, mas não dá. Tem que ser com o pastor, tem que ser com a pastora, né? A mulher está com dificuldade, então conversar com a pastora, porque sabe como é que é o casamento, né? E se eu estou pensando em sair do emprego? Isso, de opinião, né? Vai se lascar. Eu lembro que eu passei num concurso público lá em Londrina, Sercontel era o nome. E eu era office boy. E aí um dia o cara mandou eu lavar banheiro. E aí, onde já se viu lavar banheiro? Mandou banheiro. O que tem a ver lavar banheiro, irmão? Não morre. Não tem nada de errado. Mas eu não tomei conselho com a pessoa certa. E aí o outro já estava revoltado na empresa também. Falei, cara, eu acho que tem que fazer isso, tem que pedir demissão desse lugar. Hoje era para eu ser um dos grandes diretores daquela empresa. Tinha um futuro para mim. Por falta de conselhos, eu não me dei bem na vida. Então entenda, opinião, até o cachorrinho da rua se perguntar, ele vai falar. Porque a mula falou com o balão, irmão. O cachorrinho pode falar com você. Cuidado. Deus fala. Deus usa o que Ele quiser para falar com você. Até esse abençoado aqui. Entendeu? Estou aqui disponível. Senhor, usa-me. Eis-me aqui. Irmão, eu viajei o dia inteiro, estava em São Paulo, eu vi minha filha, né? O dia inteiro, tenho um compromisso com Deus. Você tem que ter um compromisso com o Senhor, uma aliança com Ele. Amém? Glória a Deus. Então, conselho. Outra coisa, nós precisamos nos movimentar por duas coisas: mentoreamento e aconselhamento. O que é isso, Nicola? Tanto o mentoreamento quanto o aconselhamento é o que? É fornecer luz, é guiar, é dar direção, é seguir junto em meio aos obstáculos que vão surgindo. Sabe aquela pessoa que vai caminhar com você? Porque funciona assim, ó. Quando você está na escola de Jesus, onde que é a escola de Jesus, irmão? Isso, na igreja. Muito bem, aqui que é a escola. Quando você está aqui, você está aprendendo. E aí você é discípulo. Quando você sai na rua e alguém, você já conhece a palavra, você começa a mentorear alguém, você vai caminhar com aquela pessoa. Poxa, está passando por um problema conjugal? Opa, quem pode me ajudar? Ah, vou pedir opinião de alguém. Ah, problema. Não, eu vou pedir conselhos com o meu pastor, com um psicólogo, se for o caso. Eu vou conversar antes. Meu pastor fala assim, Nicola, não faça nada que você não possa contar para o seu pastor sorrindo. Eu falei, tá bom, pastor. Entendeu? Então é antes. Então, quando vem as ideias esquisitas na minha cabeça, eu falo, pastor, enfia a mão na minha cabeça aqui, olha aqui, porque esse cara está com as ideias esquisitas. Entende? Isso é a diferença. Então, é antes de acontecer, você toma conselhos. Toma conselhos. Então, ou seja, o mentor, o conselheiro, é alguém que realmente faz a diferença na vida do mentoreado, através de um relacionamento profundo e crescimento. A pessoa vai crescendo, crescendo. Podemos ver na Bíblia vários exemplos de mentoramento. Um exemplo, Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Barnabé e Paulo, Paulo e Timóteo, Jefferson e Nicola, Nicola e Evelyn, Evelyn e Nicola, Evelyn e Jefferson, pastor Yolanda, Jefferson e Nicola. Isso é mentoreamento. Eu vou caminhando. Entendeu? Minha esposa tem várias mulheres que ela conversa, ela mentoreia, ela é mentoreada, ou seja, ela é aconselhada, né? É assim que funciona. Lembra, como eu falei aqui, quando eu sou discípulo de Jesus, eu me torno aprendiz dele. Agora, quando eu sou mentoreado por Jesus, eu sou protegido dele. Então eu aprendi, lá que eu devo tomar conselhos. Aí Jesus vai começar a proteger você. Entende? Vai começar a te guardar. Lembra esse movimento de ser mentoreado? É igual aquele filme do Karate Kid. Lembra do menino? Volta a casar, tira o casaco, volta a casar, tira o casaco. Entende? Mas por que eu estou fazendo isso? Aí depois ele pega e mostra que aquilo era um golpe que ele estava aprendendo. Com Deus é igual. Deus, o que é? Aí ele põe você na prova. Você fala, entendi aquela situação que estava passando, é para isso. É para isso. É para isso.
Então, ou seja, eu quero deixar uma tarefa para vocês, eu quero que vocês anotem aí. O nome de quais pessoas atualmente você recebe conselhos. E reflita profundamente se elas são pessoas certas para ser seus mentores. Anota, pensa, quais são as pessoas que você tem tirado conselho? Porque assim, eu, por exemplo, quando eu estou passando por um problema conjugal com a minha esposa, eu não sei vocês, mas lá em casa a gente tem problemas, Bi. Isso, não sei, acho que é só lá em casa, né? Vocês não têm. E quando isso acontece, raras vezes, quando isso acontece, porque a gente vai crescendo. Alguns momentos você consegue passar pela prova, e a outras, né, você passa também. É assim que funciona. Aí eu ligo para o meu pastor. Não, primeiro eu faço assim: Senhor, o negócio é o seguinte, o que eu faço, Samuel? Ele fala: não. O pastor Eliseu fala assim, o pastor Eliseu fala assim, que existem 4 estágios com os cônjuges. O primeiro estágio, a gente quer largar, a gente quer separar. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio, a gente fica indiferente. Você faz o que você quiser aí, não tá aí pra você. O terceiro estágio é aquele estágio que você quer matar. Entendeu? Senhor, me dá paciência, se o Senhor me der força. Não é assim? É assim, irmão. Você acha que é só na sua casa? Eu também tenho dificuldade. Eu sou falho igual vocês. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. E o último estágio, adivinha qual que é? Amar. 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 É o amor que transforma. O amor transforma. Somente o amor transforma. Então, como eu estava falando para você, quando eu tenho um problema conjugal, eu ligo para o meu pastor. Falo: pastor, estou passando por uma situação assim, assim, assim. Vamos tomar um café? Aí eu vou lá tomar um café. Aí eu falo o que eu tenho que falar. Aí ele me aconselha. Olha, penso assim e tal. Aí conversei com o meu pastor, vou começar a conversar com o meu mentor. Chega o meu mentor, o seguinte: Jefferson, assim, assim, assado. Sério, cara? Então, a palavra de Deus fala assim que quem se humilha vai ser exaltado. Eu falei: Jefferson, não pode, cara. Não tem que se humilhar, não. Tem que se humilhar. E a gente se humilha e pede perdão. E aí quando a gente pede perdão, sabe o que acontece? Sai um piano, 2 elefantes e uma carreta das costas da gente, não é? Que vai. Entende? Então é assim que é o movimento. Aí eu ligo para outro mentor. Aí eu ligo para outro. Aí eu formo, pego os conselhos e aplico. Adivinha o que acontece? Estamos casados. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, eu quero trabalhar com vocês os conselhos milenares bíblicos. Porque assim, falar, não adianta, né? Vamos aplicar. Palavra de Deus, então, qual que é o meu objetivo? Que vocês conheçam a diferença entre conselho e opinião. Então, opinião, qualquer um pode dar, sim? E conselho, somente quem te ama é especialista. Amém? Amém. Então, como é que eu estou tendo, vamos lá, eu estou tendo um problema no meu casamento, estou tendo um problema no meu relacionamento, estou tendo problema com qualquer coisa, irmão. Não sei porquê, mas aqui tem tudo. Isso aqui é história. Tudo que aconteceu, como é que cada um se comportou, como é que foi, como é que não foi, quando bateu na pedra, não bateu na pedra, Deus falou que, entendeu? Tudo aqui. Então vamos lá. Quais os conselhos que a Bíblia nos dá quando alguém quer se separar? Vamos ver o que a Bíblia fala aqui. Assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus 19:6. É um conselho para o casamento, sim ou não? É opinião ou conselho? Conselho. Olha outro conselho. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O que é o elo perfeito do casamento? Amor. Existe, meu irmão? Existe o amor. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Não é em briga, irmão, é em paz. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. É para você ter em paz, irmão.
em paz e com amor. Entendeu? Não é para sair dando facada em ninguém, não. Presta atenção nisso. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura em seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está difícil? Aqui, Coríntios 13, 4 a 7. 1 Coríntios. Olha outra. Se você está comigo, tem uma lista, tá? Tomar um café comigo. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje quem vocês vão servir. Se aos deuses que são seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí Josué falou o quê? Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Você serve a Deus. Você não serve ao seu carro, você não serve a tua casa, você não serve ao seu trabalho. Primeiro você serve a Deus. A Deus. 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 Olha lá. Maridos, para vocês, né? Ame cada um a sua mulher. Deus não está pedindo, está mandando. Se eu fosse, obedecia. Sabe qual que é o alfabeto de Deus? Nosso alfabeto é ABC, não é? Sabe qual é o de Deus? Obedecer. Esse é o alfabeto de Deus. Amém? Olha lá. Maridos, amem cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-lhes por ela. O conselho dado é para nós entendermos as mulheres. Irmão, a pior coisa que você faz é querer entender a cabeça de mulher. Mulheres, pelo amor de Deus, quando você for falar conosco, é um assunto de cada vez. Vocês começam falando do filho, terminam falando do cachorro, da comida, não dá. A gente é um de cada vez. Tá? O que nós vamos falar agora? Vamos falar dos filhos, né? Não é assim? Mas vocês são muito rápidas, entendeu? E aí a gente fecha tudo. Olha lá. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Irmão, você não dá cuida do seu corpo? Eu não sei, mas eu não peguei ninguém aqui se mutilando, se cortando. Eu não sei quem tem problema mesmo, que deve procurar um especialista, não pedir opinião. Mas você não detona. Eu sempre chego em casa, fica se batendo. Entendeu? Porque se você fizer isso, com certeza você está querendo bater sua esposa. E não é isso, é para amar. Então, se nós respeitamos o nosso corpo, temos que respeitar as nossas esposas, o próximo. Esse é o mandamento. Esse é o mandamento. Olha lá. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Recebeu de quem, irmão? De quem que você recebeu a bênção? Do Senhor. Olha, viu? Quem te deu foi Deus. Aí você está me dizendo que o que você recebeu não serve? Que Deus não sabe tomar decisão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem dá é Deus. Quem mantém é você. Deus abre a porta lá do seu trabalho, para uma porta de emprego, para uma vida melhor. Deus te dá uma esposa. Mas quem mantém e com inteligência emocional é você. Não pode. Semana inteira você não faz a tarefinha de casa. Aí chega no fim de semana, quer festa? Não tem, irmão. Tem que saber tratar. Tem que saber tratar. Respeito, carinho. A gente vai crescendo. Portanto, acabamos de aprender de como eu mantenho meu casamento. Ou seja, conselhos da Bíblia. Da onde? Da Bíblia. Então você não vai pedir mais opinião. Você vai pedir conselhos. Lembra da tarefinha? Com quem você está tirando conselho? Com quem você está tirando conselho? Ou com quem você está tirando opinião? Ou seja, só quem é especialista e quem te ama é que vai te ajudar, é que vai te fortificar no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida. Amém? Recentemente eu tive acesso a uma história que eu quero compartilhar com vocês aqui, rapidamente.
Tinha uma mãe, tinha uma criança, essa história é verídica. Tinha uma mãe que tinha uma criança de 5 anos, e a professora chamou ela na escola, porque a menina estava dando problema. E a mãe foi lá conversar com a professora, falou: pois não, o que está acontecendo com a minha filha e tal? Falou: então, olha, dá uma olhada para você ver. Aí a menina estava girando assim, aí sentava, aí ficava quietinha, buscava os negócios, aí levantava, não prestava atenção na aula. Falou: ó, sua filha, né, tem alguma coisa errada, né? Acho que era bom você dar uma olhada no que pode estar acontecendo. Falei: tá bom, vou ver. E passou, né? E passou esse tempo, a diretora chamou a mãe na escola novamente. Aí a mãe chamou na escola novamente e falou assim: olha, mãe, nós vamos ter que tirar a sua filha do colégio porque ela está dando muito trabalho. E eu queria dizer para você que eu acho que a sua filha ela tem autismo, porque ela só fica dançando, ela não presta atenção, na hora do intervalo ela sai, conversa com outras crianças, fica isolada das outras crianças, enquanto todo mundo está lá, ela fica com o lanchinho dela, fica lá brincando sozinha, né? Eu acho que você deveria ir procurar alguém, porque na minha opinião ela é autista. Aí a mãe falou assim: é a sua opinião? Eu falei: é a minha opinião. Aí ela pegou, entrou na internet e pesquisou o melhor especialista nessa área, né, de psiquiatria, para ver o que realmente estava acontecendo com a filha dela. E encontrou. Pegou a filha, levou a filha lá e falou para o médico: falou: olha, estava acontecendo assim, assim, assado, gostaria que o senhor pudesse examinar. Falou: olha, vou examinar sim, mas vou precisar que ela fique aqui pelo menos o dia inteiro comigo, para a gente fazer uma bateria de exames, talvez 2, e aí eu consigo emitir algum parecer. Quem pode emitir um parecer? Especialista. Passou os 2 dias, a mãe apreensiva. Aí a mãe chegou de novo, depois dos 2 dias, chegou lá na clínica e falou: então, doutor, falou: eu quero que você venha ver aqui a sua filha. E aí ela estava dentro de uma sala e tinha um vidro que quem está de fora vê, mas quem está de dentro não vê. E a menina estava lá dentro, rodando, girando, sabe, dando volta. E aí a mãe viu aquilo e começou a chorar. Falou: doutor, então quer dizer que a minha filha é autista mesmo? E começou a ser aquele desespero. Falou: não, pera. Aí ele pegou e levantou assim o volume, estava tocando uma música dentro da sala. E a menina estava dançando. E aí ele falou assim para ela: eu sugiro, o meu laudo é que você procure urgentemente uma escola de dança, porque a sua filha não é autista, a sua filha é bailarina. E essa mulher hoje é uma das maiores coreógrafas do Cirque du Soleil. Já ouviu falar do Cirque du Soleil? Um dos maiores circos do mundo. E se essa mulher tivesse ouvido a opinião dos outros? O que você está ouvindo, irmão? Você está ouvindo a opinião ou você está ouvindo conselhos? Você não pode se mover por opinião, você tem que ouvir por conselhos. Está aqui a palavra do Senhor. Tem vários conselhos. Eu aconselho você, sabe Provérbios? Sabe quantos provérbios tem na Bíblia? 31. São 31 dias que você pode ler. E o que mais tem em Provérbios é conselho. O que mais tem em Provérbios é conselho. Quer dizer? Rapidinho aqui para você. Olha aí. Deus fará de você uma pessoa justa, equilibrada e que sabe tomar decisões certas. Assim, na lata, abri. Quem é jovem aqui? Olha aí, capítulo 2 para você, jovem. Jovem, se você tomar posse das minhas palavras e guardar os meus mandamentos em seu coração, terá ouvidos capazes de perceber a verdadeira sabedoria e um coração pronto a receber a verdade. Para você, está aqui o conselho, só vai virando, E para começar a ser sábio, basta ter uma forte determinação, uma vontade firme de conseguir sabedoria a qualquer preço. Então quer dizer que se eu ficar assim, com a cabeça na Bíblia, não entra as coisas? Não entra, tem que ler.
Tem que ler. Tem que ler. Quem estava na célula aqui na semana passada? 1, 2, 3. Sabe? Nós estamos tendo célula, tá, gente? Faço um convite para vocês, por favor. Próximo vai ser na Stephanie, né? Próxima célula, terça-feira na Stephanie, eu vou estar lá acompanhando, a gente está acompanhando o movimento de célula, está sendo uma bênção. E eu pude perceber o quanto muitos de vocês são instruídos na palavra de Deus. Só que, falei para meu filho hoje, se eu olhar um cardápio e está lá assim, picanha ao molho não sei das quantas, ou picanha no sal, e eu só li o cardápio, se eu não pedir ela para vir na minha mesa, eu vou saber o sabor dessa picanha? É a mesma coisa. Se eu não colocar em prática a palavra de Deus, os conselhos da Bíblia, nada vai acontecer na minha vida. Nada. Nada vai acontecer. Eu só vou ser um grande sabedor. Do que? Aí, quando você... Sabe como é que você dá glória a Deus, irmão? Não é glória a Deus. Sabe como é que você dá glória a Deus? Fruto. Resultado. Quando você dá resultado. Quantas pessoas você trouxe para Jesus? Deixa eu te falar um negócio. Vocês são amigos da pastora Yolanda. E eu também agora sou amigo dela. Aonde eu vou, eu sempre falo, olha, essa aqui é minha amiga, pastora Yolanda. Amém? Vocês fazem isso também? É o que eu faço. E o Jesus? Jesus também é nosso amigo. Por que você não fala dele para outras pessoas? Às vezes você tem a oportunidade de você se cala. Não se cale. Fala, esse aqui é meu amigo. Quem? Jesus. Eu falo que quando eu vou nos lugares, fala, quem está aí? Ó, galera, o homem está aí. Quem? Jesus, Deus, Espírito Santo e a legião de anjos. A galera veio toda. Tá tudo aí. Eles vêm. Eles acompanham. Não é? Eles acompanham. Então você tem que falar. Então toma conselhos, irmão. Não tome opiniões. Então, aquela menina, pela opinião da diretora, deveria ser o quê? Internada. Mas por causa do especialista, ela tem um futuro de glória. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar o louvor para mim finalizar. Então, eu quero dizer para você, pare de se mover pela opinião dos outros. Amém? Jesus é o melhor dos conselheiros, porque ele sonda aquilo que o homem não consegue sondar. Nós temos um livro milenar chamado Bíblia, cheia de conselhos. E adivinha quem que é o seu mentor? Jesus. Jesus que é seu mentor. Ele é o melhor dos conselheiros, porque ele sonda aquilo que o homem não consegue sondar. Ele é o mestre, o Cristo, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é conselheiro e ele quer te aconselhar. O que Deus falou ao seu respeito, os conselheiros que Deus usa para darem caminho de esperança e destino para você, é o que você deve considerar para a sua vida. Então você vai receber conselhos e use esses conselhos para caminhar na sua vida. Não se trata do que falaram para você, mas no que você acredita. É isso que você tem. Você é filho amado do Pai. Lembre-se, as minhas decisões formatam o meu destino. E se elas forem assertivas, ou seja, se elas vierem cheias de conselhos, o meu destino será de paz e prosperidade. Amém? Vamos ficar em pé para a gente louvar o Senhor.